A graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Como de costume, nós fazemos essa transmissão a fim de estudarmos a nossa série de lições bíblicas. Nesse trimestre estamos estudando a lição O Deus das Alianças. Trata-se de uma reflexão a respeito da teologia do Antigo Testamento. Antes de nós darmos sequência, gostaria de solicitar a sua colaboração a fim de que você compartilhe o link dessa transmissão para que outras pessoas também sejam abençoadas. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha para que a palavra de Deus continue sendo multiplicada. Daqui a pouco a gente volta e continua conversando a respeito do estudo da palavra de Deus. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos de volta. Que alegria poder estar aqui com vocês, participando desta programação. É sempre bênção poder refletir a respeito da palavra de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, aquele que medita nas Escrituras. E nós estamos participando desta programação a fim de meditarmos naquilo que Deus deixou para nós através da Bíblia Sagrada. Como eu disse agora há pouco, nós realizamos esta programação fazendo uma reflexão sobre a nossa série de lições bíblicas. A lição bíblica desse trimestre tem como tema o Deus das Alianças. E hoje, de maneira específica, estaremos estudando a lição de número 3, cujo tema é Ai de mim. E a fim de produzirmos aqui uma reflexão sobre este assunto, nós estamos recebendo um dos apresentadores da Escola Bíblica Especial. Trata-se de um personagem muito conhecido por vocês que nos assistem, mas eu gostaria de, nesse momento, permitir ao pastor Júnior que desse uma palavra de saudação. Via de regra, eu digo para que a pessoa se apresente, mas é uma pessoa que dispensa a apresentação, mas hoje está numa condição diferente. Pois Ele é. vai ser o comentarista. É isso. Por favor, pastor Júnior, dirija-se ao pessoal de casa. Muito bom estar contigo, pastor Wilbert. Privilégio estar com você aqui, com vocês aí em casa também. Eu prefiro estar ali, naquela cadeira ali, que é mais... Ficar tendo que responder tudo aqui é mais complicado. Mas é muito bom estar com vocês mais uma vez aqui, participando junto contigo. Quem sabe numa outra lição a gente inverte aqui, né? E a gente muda de cadeira. Mas, irmãos, muito bom estar com vocês. Que o nosso estudo seja proveitoso aqui dessa lição de número 3. Alegria, pastor Júnior. Pastor Júnior, vai ser comum aqui eu, às vezes, chamá-lo de pastor Mendes, né? Então, o pessoal de casa aí, por favor, nos perdoe, né? Quando, por vezes, eu chamá-lo de Mendes e em outro momento chamá-lo de Júnior. E se vir um só o Júnior ou só o Wilbert, você vai me... Faz parte, né? É isso aí. Pastor Júnior é um amigo nosso, é um prazer tê-lo aqui nesse momento refletindo sobre a lição de hoje. A lição de hoje, como eu disse, tem como tema Ai de mim, e o texto base, pastor Júnior, está em Isaías, capítulo 6, trata-se do chamado profético deste homem de Deus, né? Profeta Isaías, e em dado momento ele faz uma declaração que ficou registrada na Bíblia e tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje. A declaração do profeta, no versículo 5, é a seguinte: Então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Júnior, quando o profeta Isaías faz essa declaração, ele está diante da glória de Deus. Sim. Ele vê Deus assentado no alto e sublime trono, Deus rodeado por anjos, anjos que louvam o nome do Senhor, o denominam como santo, e ele, apesar de ser uma pessoa religiosa, ele percebe a sua natureza pecaminosa. Ele está diante da sua realidade espiritual. E tem tudo a ver, como eu disse agora há pouco, com o que a gente vai estudar hoje, porque a gente vai falar sobre o pecado. Sim. E essa frase de Isaías, ela nos leva à compreensão do quanto o pecado é assustador, porque Isaías,
quando descobre a sua natureza, ou quando redescobre a sua natureza iníqua, ele diz, ai de mim. É uma expressão de desespero, é uma expressão que também representa a dor. E de imediato, pastor, comenta um pouco com a gente aí sobre a sua impressão dessas palavras de Isaías, né? Isaías, ele declara e ele escreve, né? Ele não esconde aquilo que sentiu, porque como ele é autor deste livro, ele fez questão de deixar registrado o seu desespero. Ele se desespera quando ele se dá conta do quanto Deus é santo e do quanto ele é pecador. Por favor. Eu acho muito interessante esse texto, porque essa experiência espiritual, eu penso que ela deveria nos acompanhar, ou em algum momento a gente ter uma lembrança, uma referência, de ter uma clareza como a de Isaías. Porque, bem como você disse, ele não está, nesse exato momento, cometendo um erro. Ele não está traindo a esposa dele, o profeta. Ele não está mentindo para alguém. Isto é, ele não está diante de um erro objetivo, em que ele está cometendo um pecado contra Deus, contra a sua família, contra o seu patrão ou o seu empregado. Ele está na presença de Deus. Essa leitura, para você estudante aí que está em casa, é muito importante. Ele está, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E ele percebe a glória de Deus. E diante da glória de Deus, ele se reconhece pecador. Então, assim, para mim, essa experiência precisa ser a experiência daquele que se aproxima de Jesus. Que Jesus vai chamar isso, João Batista vai chamar isso de arrependimento, né? Essa compreensão de quem somos e essa noção de que diante de Deus somos pecadores carentes do seu amor e da sua graça. Porque se dependermos da nossa... É o próprio Isaías, eu acho que fala isso. Se dependermos da nossa própria justiça diante de Deus, é como um trapo. Trapo de imundícia. Trapo de imundícia, é um trapo sujo. É um pano de chão. Pano de chão sujo, não limpinho. Verdade. Para começar a limpeza em casa. É aquele pano de chão que já... Está inutilizável, né? Exatamente. Então, essa compreensão é muito interessante. Eu me lembro, numa vigília, Wilbert, eu devia ter 13 ou 14 anos de idade, e eu acho que eu não saberia elaborar uma frase como essa de Isaías, mas é uma experiência para mim marcante. Eu chorei em algum momento daquela vigília, na madrugada, eu chorei compulsivamente por 15, 20 minutos. E era uma sensação de ser um pecador. A minha lembrança daquela noite é assim, é como se eu me sentisse... Por quê? Eu não tinha nada especificamente errado naquele adolescente, naqueles últimos dias, mas era uma sensação assim, naquela vigília, numa oração, de estar diante de Deus e me reconhecer pecador. Eu acho que esse é o fato marcante. A gente vai estudar alguns aspectos do pecado, né? Mas mais do que estudar, eu penso que o estudante da palavra de Deus precisa ter a compreensão, do ponto de vista pessoal, que o pecado é um negócio sério e que ele está para além dos atos que a gente comete, a gente vai falar disso, mas é a nossa condição. Ainda nessa experiência extraordinária vivida por Isaías, a gente pode aprender, Júnior, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais escancarada fica a nossa situação espiritual. Sim. Então, assim, eu aprendo, Júnior, quando Isaías diz que é um pecador, que a sua experiência ela é real, porque a experiência sobrenatural que é real, ela faz a gente ter a compreensão de quem somos. Isso. Nós somos pecadores. A experiência não fez Isaías se considerar um super-homem. Exatamente. Ele não diz aqui, olha, eu sou um privilegiado, eu sou mais especial do que outras pessoas. Porque estou aqui. Porque os meus olhos viram o Senhor. Isaías, ele não se expressa com orgulho, com vaidade, com arrogância. Ele se expressa
com humildade, porque ele sabe, olha, Deus é perfeito. Isso. Deus é 3 vezes santo, né? Porque os anjos dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E ele procura em Deus respostas para a sua condição, para os seus questionamentos espirituais e solução para o seu problema. Eu sou pecador, olha, sou um homem impuro e habito no povo de impuros lábios. Isso. O que é que eu faço? Ele reconhece que é pecador. Eu penso que essa seja a nossa busca aqui nessa lição. A gente vai se identificar, né? Porque a gente é pecador, a gente vai olhar para o Antigo Testamento e verificar como a Bíblia trata o pecado, como Deus enxerga o pecado e que isso nos conduza a uma vida de santificação na presença do Senhor. É isso. O profeta Isaías é considerado no Antigo Testamento no grupo dos profetas maiores. Isso mesmo. Pelo fato do seu livro, né? O volume do livro, e ele é um profeta muito importante do ponto de vista de anunciar o evangelho no Antigo Testamento. É chamado de profeta messiânico. Exatamente. É um dos que mais noticia o aparecimento do Messias. Então você tem o Isaías aqui no Antigo e você tem Paulo no Novo, que é uma grande referência do ponto de vista da revelação de Deus, dos livros, das cartas escritas, e que também vai dizer, de um outro ponto de vista, né, que todo mundo é pecador, mas ele é o principal. Ele fala dos quais eu, Paulo, sou o principal. Então, esses homens de Deus que têm... Paulo diz que teve experiências com Deus, né, naquela questão do espinho na carne. É verdade. Que ele não quer se orgulhar da experiência espiritual que ele teve, mas esses homens de Deus que têm essa percepção, sensibilidade da glória de Deus, eles se reconhecem pecadores, eles não são... A conclusão deles não é a especialidade deles, que eles são melhores que os outros, é assim, eu sou pecador. E eu penso, Júnior, que essa é a proposta das Escrituras para revelar que somos pecadores, né? Que a gente precisa de Deus. Não trata-se da ideia de conformismo com o pecado, né? Tanto é que Isaías, ele está desesperado. Ele não está conformado. Não, Deus é perfeito, eu sou pecador e vida que segue. Não, Isaías entende, olha, eu estou desesperado. Ele usa a frase, ai de mim, eu vou morrer, eu vou morrer. Você falou de Paulo, tem uma outra expressão forte do próprio apóstolo, que ele diz assim, né? Miserável homem que sou. Ele se apresenta como alguém que está vivendo uma miséria espiritual por conta da realidade da sua natureza pecaminosa. Evidentemente que o propósito não é conformismo, é a gente caminhar para um arrependimento e caminhar para uma vida de santificação. Nessa linha, pastor, a gente vai discutir, né? A gente vai discutir sobre alguns subtópicos aqui da primeira parte da nossa lição. Os tópicos estão aqui classificados de maneira didática. A gente tem a abrangência do pecado, a natureza do pecado e as consequências do pecado. Os irmãos que nos assistem estão acostumados com a didática. A gente daqui a pouco vai responder as perguntas da lição, até para ajudar aqueles irmãos que de repente entendem que isso pode enriquecer para vocês participarem da escola bíblica presencial nas igrejas locais, mas vocês que de repente estão nos assistindo, mas ainda não fazem parte do povo promessista, mas entendem como relevante aquilo que a gente conversa aqui, poderão acompanhar as perguntas que serão aqui postadas, mas antes das perguntas serem apresentadas, eu queria saber de você, Júnior, se tem alguma coisa mais a falar sobre a questão da abrangência do pecado, da natureza do pecado e das suas consequências. Eu penso assim, o tema, ele é fundamental na narrativa bíblica. Apesar de se tratar de um sério problema, um sério e grave problema, mas o tema pecado, ele é fundamental, porque a gente vai conversar disso, é exatamente aquilo que nos afasta de Deus. De novo, acho que é o próprio Isaías quem diz que os nossos pecados nos afastam, nos separam. Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Pronto. As vossas iniquidades afastam vocês de Deus, né? Isso aí. E como é interessante
se você usou a expressão, né? Não para um conformismo, né? Nem do homem, nem de Deus. Legal. Porque o pecado, ele não vai impedir a ação redentora de Deus na história e que se concretiza por meio de Jesus. O pecado não é a última palavra. Apesar de sério e grave, ele não é a última palavra, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça por meio de Cristo Jesus. Mas isso não pode ser uma muleta para o ser humano, no sentido de, diante da sua abrangência, diante da sua gravidade, diante das suas consequências, a graça de Deus, ela nos livra de todo pecado. Nós encontramos perdão. Mas essa graça salvadora é ensinadora, diz Paulo a Tito, né? Ela nos ensina a viver de uma maneira diferente. Ela nos ensina a não sermos mais dominados pelo pecado. Então, o pecado é um tema fundamental. Ele está ali entre a criação e a redenção. A tal da queda, para a gente usar a expressão da lição anterior, né? Verdade. Sobre a lente cristã, a cosmovisão cristã. A gente tratou, inclusive, um dos assuntos foi o pecado. Exatamente. Né? Entre a criação e a redenção, você tem um tema fundamental aqui que precisa ser resolvido, e esse tema é resolvido por Deus, pela graça de Deus, pelo grande plano de Deus para salvar e redimir a criação, a humanidade e toda a história. Só que isso aqui traz-nos também uma responsabilidade. Recebido esse perdão, agora a gente não vive mais debaixo do pecado, mas a gente vive no Espírito. A temática pecado, ela é muito importante, muito séria, muito grave, e ela traz responsabilidade para a gente, mas também Deus deu conta dessa situação no seu grande plano revelado por meio, inclusive, da igreja, né? Na igreja se revela definitivamente como que esse plano seria resolvido por meio de Cristo Jesus. A gente precisa, assim, mastigar bem esse assunto, Mendes, mudei o nome, viu? Entendeu? A gente precisa mastigar bem esse assunto porque, assim, se não tomarmos cuidado, a gente vai secularizar os conceitos bíblicos. E nessa secularização, o pecado pode ser relativizado e pode perder o seu real sentido. O pecado é um problema que não pode ser colocado debaixo do tapete, ele precisa ser encarado. Sim. Né? Eu aprendo muito isso com esse ensino do Antigo Testamento. O pecado ele precisa ser confrontado. A gente precisa lembrar, a gente por natureza, a gente é mau. Isso. A gente tem uma natureza contaminada pela iniquidade. Né? Então, por isso que vale muito a pena a gente refletir nessa lição sobre essa perspectiva. Olha, o ser humano é mau, porque o ser humano é contaminado pelo pecado, como diz o salmista Davi, né? Nós somos pecadores desde o ventre. Né? Nós já somos concebidos em pecado. O único que foi gerado sem pecado foi o próprio Deus, o Filho dele, Jesus. Mas nós somos pecadores. Então, nenhum outro dilema da vida poderá ser resolvido se nós não tratarmos o pecado como ele tem que ser tratado. Se a gente diminui o pecado, minimiza, a gente de alguma forma também está diminuindo o que Cristo fez. Sim. A obra de Cristo ela é tão abrangente, tão poderosa, que ela dá conta de algo grave e de consequências mortais para a humanidade e para toda a criação. Então, assim, tratar o pecado com a devida gravidade aponta mais fortemente para a grande obra de Deus por meio de Jesus Cristo e do seu Espírito. É por isso que Deus ele instituiu no Antigo Testamento a ideia do sacrifício, exatamente para representar a consequência danosa do pecado. Né? A carta aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Parece algo pavoroso, né? Mas essa é a ideia que Deus quer passar para a gente, do quanto o pecado é sangrento, o quanto o pecado machuca, o quanto o pecado é cruel, a ponto
de Deus ter que enviar o seu filho, Isso. né? A gente olha ali nos evangelhos e quando a gente assim faz uma análise detalhada de como Jesus sofreu, aí acho que o que você falou se encaixa perfeitamente, né? O pecado é muito sério e muito grave. Muito. Quanto Jesus sofreu por causa do pecado, exatamente. Né? E quanto mais eu e você, o pessoal que está em casa, tem essa compreensão, mais a gente valoriza o que Jesus fez, porque é o próprio Novo Testamento que diz, quem mais entende o quanto foi perdoado, mais reconhece o quanto é amado. Quem pouco é perdoado, pouco ama. Quem muito é perdoado, muito ama. Então, se a gente minimiza, não, seculariza, né? Ou, só um erro, uma falha. Um escorregão. Então, assim, esse aqui não consegue compreender o tanto de amor que recebeu. Agora, quem entende a gravidade do pecado, o quanto é pecador, ai de mim porque sou pecador, miserável homem que sou, afasta-te de mim porque eu sou pecador, que Pedro fala quando sai da pescaria. Isso. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Essas expressões apontam assim, quanto mais compreensão do que é o pecado, mais compreensão e mais gratidão pela obra de Cristo Jesus. Perfeito, pastor. Vamos dar sequência, vamos para as perguntas. Vamos lá. Vai aparecer pro pessoal de casa, tá bom? Você vai poder acompanhá-la. A primeira pergunta diz assim: a introdução e o parágrafo inicial do Analisando o Antigo Testamento citam uma expressão marcante do profeta Isaías. Diga qual é essa expressão e explique o seu sentido. Tá contigo, meu amigo. Bom, a expressão, a gente já falou dela, é o ai de mim, de Isaías, né? Ai de mim, pois eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a expressão, basicamente, que a lição se preocupa aqui é o ai de mim. A lição traz uma explicação muito interessante, que é como se fosse uma presa, um animal acuado, que, pelos seus sentidos, principalmente pelo olfato, ele sabe que o caçador está numa posição em que ele não tem mais escapatória. Eu acho que ajuda, mesmo que o amigo que está em casa, a amiga que está em casa não jogue esse jogo, mas eu acho que conhece. O xadrez é o checkmate. No xadrez, o checkmate é quando você está posicionado com as suas peças de tal jeito que o rei, a peça que chama rei, não tem mais escapatória. O jogo acabou. Não há mais o que fazer. Não há mais o que fazer. Eu acho que a expressão, ela aponta para isso. Isaías, ela aponta para isso. Eu estou diante de Deus e não há escapatória. Eu estou encurralado. Eu não tenho saída. É o meu fim. Eu não tenho para onde. Não há o que eu possa fazer para me livrar da minha condição de morte e de pecado. Então, essa expressão, ela aponta para essa grande percepção de condição. Eu estou diante de Deus, agora não tem para onde correr. Seria como, no ponto de vista médico, um paciente que está no seu estado terminal, né? Ele não tem mais, assim, esperança. Isso. Ele já foi desenganado pelos médicos. Isso. Essa é a imagem que Isaías apresenta a respeito do pecado e corroborada por todo o Antigo Testamento, né? O pecado, ele é tão destruidor que todas as pessoas do Antigo Testamento que se envolveram com ele, elas sofreram as graves consequências e algumas delas choraram compulsivamente. Você pega o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 51, que é o salmo onde ele conta o seu pecado, depois que o profeta Natan tinha denunciado o que ele havia feito. A maneira como Davi se expressa demonstra o quanto o pecado ele machuca a alma de alguém, né? Sim. Porque o pecado, Júnior, eu penso que ele deforma o ser humano, ele maltrata, ele machuca o nosso corpo, ele machuca a nossa alma e o pior, ele nos afasta eternamente de Deus. Yeah.
Quando se entende o que é o pecado, uma pessoa que está emaranhada na iniquidade, eu penso que ela tem essa sensação de Isaías, olha, eu estou desesperado, porque o pecado está me levando para uma situação que não tem volta. E olha que interessante o que você está falando, lá do Salmo 51, ligando com Isaías, como é interessante o quanto a confissão é importante, porque ele aqui expressa, né? Eu sou um pecador, meus lábios são impuros, eu habito no meio de um povo que também tem os lábios impuros. Essa confissão, ela põe para fora o que está matando, porque é o salmista que vai dizer, enquanto eu não confessei o meu pecado, os meus ossos adoeceram. É físico, é emocional. Então, psicossomático. Assim, isso, porque o corpo vai expressar essa angústia interna de você saber que você está diante de algo que está fazendo mal para alguém. Então, essa consciência, no Salmo 51, Davi fala, eu pequei contra ti. Ele olha, depois da denúncia de Natan, ele cai a consciência, ele se vê diante de algo que ele precisa tirar de dentro dele. Não é o nosso assunto aqui, mas o quanto a confissão ela é algo que ajuda a sair desse estado terminal. Sim. Desse estado terminal, desse checkmate, dessa presa sem saída. Porque o nosso Deus é um Deus de graça e de misericórdia. É o que incomoda Jonas, né? Eu sabia que o Senhor ia perdoar essa cidade. O Senhor é um Deus misericordioso. O Senhor é um Deus muito misericordioso. Eu vim aqui pregar a destruição de Nínive. Sabia que o Senhor ia mudar de ideia. Mas Deus é muito rico em misericórdia, mas há uma confissão, há um arrependimento, há um vestir, um pano de saco e cinza. A confissão pôr para fora, ela tira ela é a possibilidade de contar, porque a única forma para usar a expressão da lição, o único que pode decidir não matar a presa é o caçador. Se o animal está encurralado, não há nada que tire o animal daquela condição, senão a própria decisão do caçador falar, não vou fazer. E esse estudo sobre o pecado, né, que está estampado aí na frase de Isaías, não é um sadismo bíblico, como a gente comentou, né, no início da lição, só para mostrar a nossa podridão espiritual. É para nos conduzir mesmo a esta confissão, a este arrependimento. Sim. A Bíblia ela tem doutrinas intencionais, né? A ideia não é diminuir o homem, não é distanciar o homem. Pelo contrário, olha, já que vocês pecaram, é preciso reconhecer o pecado para vocês retornarem para Deus. Esse problema tem que ser resolvido. Sim. Não podemos fazer de conta que o pecado não existe. Por isso que eu falei da relativização, né? Não existe o certo, o errado, existe fazer ou não fazer. Isso seria a relativização. Existe o pecado, sim. E o profeta Ezequiel falou, olha, o pecado é sério, porque a alma que pecar, esta morrerá. Júnior, segunda pergunta da nossa lição, eu vou pedir a gentileza do pastor para fazer a leitura no livro de Salmos 14, do 1 até o 3. Com base nos textos citados de Gênesis, demonstre quão abrangentemente o pecado entrou na humanidade. Aí faz a sugestão da gente fazer a leitura de Salmos. Então o pastor vai fazer essa leitura para a gente, por favor. O texto de Salmo 14 diz assim, o tolo disse em seu coração, não há Deus, eles são corruptos, fizeram obras abomináveis, não há ninguém que faça o bem. Do céu o Senhor olhou para baixo sobre os filhos dos homens para ver se havia alguns que entendessem e buscassem a Deus. Todos desviaram-se e juntos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem. Não, nenhum. Esse texto vai ser usado por Paulo em Romanos 3. Paulo, ele, de alguma forma, ao construir essa condição humana em Romanos 1, 2 e 3,
que ele coloca o judeu e o grego como pecadores, e ele vai usar essas expressões, né? Não há ninguém, não há nenhum sequer. Todos estamos destituídos, todos estamos distantes da glória de Deus, somos pecadores. Essa leitura do Salmo 14, ela é uma compreensão, como diz a lição aqui, que ela vem lá já de Gênesis. Isso. Os capítulos 1 até o 11, né? Principalmente ali a partir do 3, que é onde a gente encontra Adão e Eva cometendo o pecado original ali, e que dá vazão e consequência para tudo que Deus disse: no dia em que vocês fizerem isso, certamente morrerão, e que eles são expulsos do jardim. Você tem uma escada para baixo. Em Gênesis 4 você tem o primeiro homicídio. Um irmão matando o próprio irmão. Isso. E aí você já vai ter daqui a pouco uma situação em Babel, e aí a gente já não está mais numa família, a gente está numa cidade, e aí a gente vê a depravação humana, a corrupção humana. Tem um tal de Lameque lá também. Tem o Lameque, que eu acho que é no 5. Isso, que comete poligamia e ele normaliza o homicídio, né? Ele começa a matar pessoas, né? Então, assim, você vê um processo... Os primeiros capítulos de Gênesis, eles nos apresentam, é como se o autor dissesse: veja o que aconteceu com a humanidade no dia em que ela se afastou de Deus. Então, é uma ladeira abaixo, de pecado sobre pecado, até a gente chegar na Arca de Noé, quando Deus diz assim: olha, chegou numa condição insuportável. A gente não tem mais o que fazer com a humanidade. E aí ele encontra Noé. Mas, tirando o aspecto da graça de Deus que alcança Noé, você está diante de uma humanidade completamente corrompida, depravada, em que qualquer noção de uma humanidade que reflita a imagem e semelhança de Deus, porque o que está em jogo aqui é esse representante de Deus aqui. Adão e Eva são colocados no paraíso, são colocados na terra como representantes. Imagem e semelhança, eles recebem a imagem e semelhança de Deus. Esse homem, imagem e semelhança de Deus, essa mulher, imagem e semelhança de Deus, em Gênesis 11, é como se quase ele não guardasse nada que Deus olha e não se reconhece mais no ser humano. Deus não encontra no ser humano uma conexão, porque você está diante de um homem que já não reflete mais a imagem e semelhança de Deus, está completamente manchado em Gênesis 11. E aí a gente chega no 12, que é quando Deus chama Abraão, de novo por sua graça e misericórdia. Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Deus renovando sua aliança com o homem, né? Exatamente. Repetindo as suas palavras: por sua graça e misericórdia, não porque o homem merece, Isso. não porque Deus precise, mas por amor inexplicável, né? Exatamente. Dando sempre novas chances. Pastor, a terceira pergunta fala sobre a natureza do pecado. Qual a natureza do pecado? Baseando-nos no item 2, né, do primeiro tópico, qual é a natureza? Muito bem. Pensar na natureza do pecado é tentar compreender o seu DNA, sua identidade básica. O Lutero, ele vai dizer que a essência do pecado é a idolatria. Para a gente, antes de entrar na lição aqui, para Lutero, o primeiro mandamento, ele é onde reside a essência do pecado. Não farás para ti outro Deus. Você não tem outro Deus além, farás para ti a imagem, né? Isso. Mas não terás outros deuses além de mim. Para Lutero, esse mandamento, o primeiro mandamento em Êxodo 20, aponta para a natureza essencial do pecado, que é o ser humano querer ocupar o lugar que é só de Deus. Qualquer coisa da criação que a gente
tente colocar nesse lugar de Deus é se encontrar com a natureza mais essencial do pecado, que é a idolatria. E desculpa, Júnior, não perca o raciocínio, lembrando que foi essa a proposta da serpente, né? Exatamente. Deus sabe que vocês serão igual a ele. Isso. Podem comer, por favor, continue. É isso aí. Do ponto de vista das palavras que são traduzidas para o português como pecado, eu acho que a gente não perde esse conceito nem da proposta da serpente, nem do Lutero, porque a palavra principal que aí está na lição, para quem tem a lição, é uma palavra que aponta para a ideia de pecado, é aquilo que quando a gente erra o alvo. Isso. Errar o alvo. Então, aqui tem a vontade de Deus e Deus traça um caminho para o ser humano. E, de novo, não por ser sádico, não por ser o estraga-prazer da humanidade. Brincando com os sentimentos humanos. Como se fôssemos marionetes nas suas mãos, em que ficasse controlando e dando risada do nosso sofrimento, da nossa dor. Não é esse Deus que acreditamos. O Deus que acreditamos é um Deus de amor e graça. Ele não precisava compartilhar sua criação com a gente, mas ele decide, por amor, nos convidar a fazer parte da comunhão da Trindade, não para sermos deuses, mas para sermos imagem e semelhança de Deus. Perfeito. E esse Deus, quando ele traça um plano, e aí eu não tenho como fugir disso. Quem assiste as lições bíblicas quando eu estou aí na sua posição sabe que de vez em quando eu falo isso. Não há pai, salvo aqueles pais que estão muito disfuncionais. Não há pai que dê uma ordem para o seu filho pensando no mal do filho. Nunca. É sempre para o bem. Se eu não ponho a mão na tomada, é para o bem, não é para o mal. Não suba essa escada sozinho. É para o bem, não é para o mal. Então, assim, a vontade de Deus é clara e a vontade de Deus é fruto do seu amor para com a humanidade. Cada vez em que eu decido afrontar ou me rebelar contra a vontade de Deus, eu erro o alvo da sua vontade. E ao errar o alvo da sua vontade, a gente vai falar disso na próxima ou nas próximas, eu vou enfrentar consequências. Mas, em tese, errar o alvo. Só que é interessante perceber, tem textos aqui em Levítico que vão apontar também para a ideia do pecado como descuido, como ignorância. E aí eu acho que a gente ressalta a gravidade do pecado. Poxa, mas eu nem sabia. Então, mas não importa. Não deixa de ser pecado, né? Não deixa de ser pecado. Para ver como ele é grave, mesmo que for por descuido, por ignorância, sem talvez uma intenção dolosa, né? Como a gente usa a expressão jurídica, no né? jurídico, né? Com dolo. Você errou por imperícia, por imprudência, você errou a vontade de Deus. Então, o pecado no Antigo Testamento ele é muito sério. Mesmo esse da imprudência, da ignorância, é uma outra palavra, não é a mesma palavra, mas não deixa de ser considerado um erro que distanciou daquilo que era a vontade de Deus. O Júnior falando, telespectadores, assim, sobre as ordens proferidas por Deus serem para o bem dos seus filhos, das suas criaturas, né? Me fez lembrar um comentário que eu teci na lição do trimestre passado, né? Eu falava que Deus não tem crise de autoridade. Deus não impõe leis, assim, para demonstrar que Ele manda, que Ele é o chefe, que Ele é o patrão. Deus é uma pessoa muito bem resolvida, né? Essa questão de crise de autoridade, de autoritarismo, problema nosso. É problema da nossa natureza pecaminosa, né? Então, quando Deus impõe regras, tenhamos certeza, é para o nosso bem. Então, o pecado faz mal a nós. Exatamente. Deus ele não é contaminado pelo nosso pecado. Não. Deus é incontaminável. Ele é luz. A luz, ela não se contamina, né? Mas, assim, nós temos que ter essa consciência. O pecado faz mal a nós, nos distancia de Deus e, consequentemente, a gente vai se degradando. A gente arranha a imagem e semelhança que Deus nos deu, vai ficando cada vez mais distante dele. E a Bíblia diz que a consequência final, né? O final é a morte, né? Exatamente. Júnior, quarta pergunta.
Eu vou fazer uma leitura aqui, até para poder servir de base aqui para o pastor dar sequência. Eu vou ler Jeremias 17, versículo 9. Jeremias 17, versículo 9, diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Neemias 9, versículo 29, diz assim: tu os advertistes que voltassem à tua lei, mas eles se tornaram arrogantes e desobedeceram aos teus mandamentos. Pecaram contra as tuas ordenanças, pelas quais o homem vive, se lhes obedece. Com teimosia te deram as costas, tornaram-se obstinados e recusaram ouvir-te. Com base nesses dois versículos e nos comentários do item 4, pastor Júnior, qual a diferença de pecado no seu sentido de atos individuais e no sentido do pecado original? Ok, vamos lá então. A partir desses dois textos são muito importantes, nos ajudam a perceber essa diferença. Eu queria só dar um passo atrás no pecado original, que eu acho que vai ajudar o estudante a compreender melhor. O que acontece ali? Então, Adão e Eva aceitam a proposta da serpente, no sentido de que seriam semelhantes a Deus e não precisavam mais. Eles tomariam conta da própria vida. Eles romperiam a parceria e seriam semelhantes a Deus. Então, aí eu volto em Lutero, né? Esse grande erro de imaginar que é possível colocar algo no lugar de Deus. Essa idolatria está lá na essência do pecado, essa possibilidade de tirar Deus da onde ninguém tira. Nesse sentido, acontecem algumas coisas ali em Gênesis 3. Pela primeira vez, o homem sente medo. Ouvi a sua voz, ouvi os seus passos, tive medo. Me escondi. E me escondi. Por quê? Porque eu estava nu. Então, assim, medo e vergonha. É a primeira vez que o ser humano tem um sentimento que lhe traz um nó na garganta, que lhe traz uma ânsia interna, medo e vergonha. E aí, na sequência, a gente vê quem fez isso? Foi ele, foi a serpente. Transferência de responsabilidades, né? Nesse momento, há uma crise relacional. Verdade. A culpa é sua, não minha. Foi você mas você falou. Então, assim, olha o que está acontecendo. Aí, na sequência, há uma questão que é assim, quando Deus vai apontar as consequências daquilo, apresenta a dor da mulher no parto e uma relação tensa do ser humano com a obra criada, com a natureza. E, por fim, o afastamento de Deus ao sair do Éden. Então, você tem como consequências do pecado original, consequências internas. Então, agora eu já não... Eu tenho sentimentos e emoções que me causam estranheza e me tiram do equilíbrio que um ser humano precisava ter. Coisa que não existiu antes, né, pastor? Isso. Medo, vergonha, ansiedade, todas essas crises emocionais do ser humano são fruto e consequência desse afastamento de Deus. As nossas crises relacionais, a dificuldade de seres humanos viverem em paz, seja no casamento, seja na empresa, seja na igreja, seja entre amigos, torcedores de um time ou de outro, nós entramos numa relação conflituosa. Nós também há um processo de consequência na relação com a natureza. E há, por fim, um processo de consequência na relação com Deus. Todas elas estão causando morte. Emocionalmente, morte. Relacionalmente, morte. Com a natureza, morte. Com Deus, morte. É a consequência final dessas relações,
ênfases que o pecado apresenta. Então, nesse sentido, esse ser humano, eu e você, quem está em casa, filhos de Adão, filhos de Eva, nós carregamos essa semente, nós carregamos esse pecado, não como atos que praticamos, mas como esse pecado original. Somos pecadores. Essa crise existencial, essa crise relacional, essa crise com a natureza, essa crise com Deus, ela está presente no ser humano, independente do mínimo ato. A criança saída do ventre da mãe, ela já vai enfrentar o que alguns sabem que é a icterícia, que é ficar amarelo, porque a relação com a natureza já não... A natureza já ataca a criança ao nascer. Ela pode ter aquela coisa de ficar amarelado, talvez precisar tomar um remédio, um monte de bolinha no rosto, porque o corpo já vai sofrer agressão da natureza. As relações, as emoções. Então, assim, nesse sentido, todos somos pecadores. É nesse sentido que todos somos pecadores. Não há como escapar dessas 4 crises. Distância de Deus, crise conflituosa com a natureza, as questões relacionais e eu comigo mesmo. Isso está colocado em todo ser humano. Todo ser humano vai enfrentar essas crises ao longo da sua existência. O pecado desorganizou a vida como um todo. Exatamente. E de todas as pessoas. Com certeza, não há um sequer. Aí sim. Onde ele vai se manifestar? Geralmente em atos individuais. Então, aí sim, aí eu cometo o adultério, ou eu furto alguém, ou eu falo mal das pessoas, ajo de maneira a enganar os outros, eu ofendo a Deus por escolher outros deuses, eu sou uma pessoa irada, irritada, que logo está xingando os outros. Esses são atos. E esses atos a gente chama de pecados. Mas o Novo Testamento fala da natureza pecaminosa, que quase que junto ali com a imagem e semelhança, manchada, essa natureza pecaminosa é a realidade do ser humano longe de Deus. É a sua essência, é a natureza. Não é quando fala da carne. O Novo Testamento não está falando do corpo físico, viver na carne. Dos instintos pecaminosos, né, pastor? É essa natureza pecaminosa que nos faz, somos pecadores. Quem diz que não é pecador está mentindo. E faz de Deus um mentiroso, diz João. Somos pecadores. É essa natureza pecaminosa que contaminou a raça. Contaminou a raça. E esse pecado, enquanto natureza pecaminosa, nos conduz a atos individuais de pecado. Aí sim são os nossos atos, são as nossas áreas de fraqueza, são as áreas em que a gente se coloca numa situação em que a gente comete pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Quando a gente vai vasculhando, né, toda a teologia do pecado, a gente percebe aí, a gente entende por que Isaías estava tão desesperado. Sim. Né? Porque, de fato, o pecado, ele nos deteriora. Sim. O pecado, ele nos destrói como um todo. E, pastor, como temos feito, né, a gente estuda assuntos do Antigo Testamento, mas os confere no Novo Testamento. Inclusive, sempre o segundo tópico, né? A gente confere as verdades veterotestamentárias no Novo Testamento, porque a palavra de Deus se completa, né? O Novo Testamento não contradiz o Velho Testamento e nem o Velho Testamento contradiz o Novo. Tudo que está escrito no Antigo Testamento é confirmado pelo Novo Testamento. Na realidade, até comentei isso com o pastor Jeremias semana passada, não existe necessariamente assim, a Bíblia ela é dividida de maneira pedagógica, de maneira histórica, mas Antigo e Novo Testamento fazem parte de uma mesma palavra, de uma mesma inspiração. E nessa parte aqui da nossa lição, eu gostaria de partir para a pergunta que diz assim, pastor: faça uma revisão das citações bíblicas e responda objetivamente. O Novo Testamento joga luz sobre a abrangência,
natureza e consequências do pecado, assim como o Antigo? O que mais chama a sua atenção? O Novo Testamento é uma testemunha, né? Sim. Ele é uma testemunha de tudo aquilo que está escrito no Velho Testamento. O mesmo Espírito que inspirou os profetas, os historiadores do passado, também inspirou os apóstolos e aqueles que foram escolhidos para redigirem a Bíblia no Novo Testamento. Penso que nas suas palavras isso está muito claro, né? Mas tem algo, pastor, que lhe chama a atenção no Novo Testamento em relação a esse assunto? Quando os homens que escreveram a Bíblia no Novo Testamento, eles abordam esse assunto? Eu acho assim que só o que mais me chama a atenção do ponto de vista do Novo Testamento é que no Novo Testamento a gente encontra a solução definitiva mesmo. Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui ao longo dessa lição. Porque assim, não se diminui a gravidade do pecado. O pecado, a palavra principal, de novo, vai na linha do errar o alvo, ou hamartia, do grego, né? Mas todos os outros estão lá, né? Como mostra a lição para a gente, a injustiça, a ilegalidade, a impiedade, o deslize, a ofensa, todos estão lá, todos são pecado. Essa condição de pecaminosidade, ela é presente no ser humano. E aí acontece, e isso é o que mais me chama a atenção do ponto de vista do Novo Testamento. Nós encontramos aquele que nos tira do domínio do pecado. Nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado. Nossos corpos, os nossos membros, nossa mente, a nossa razão, a nossa emoção, elas não precisam mais ser escravas do pecado. Isso, de acordo com o Novo Testamento, esses autores continuam apontando que essa natureza pecaminosa ainda está em nós. Miserável homem que sou, ainda sou um pecador. Se eu disser que não cometo pecado, eu estou mentindo, é o que João vai dizer. Mas no Novo Testamento a gente encontra a vida no Espírito. Você falou lá como o sacrifício do Antigo Testamento aponta para a gravidade do pecado. Os animais sendo mortos ali no templo. Não é que Deus não gosta de animais, né? Deus está mostrando para a gente o quanto o pecado é grave, né? Só que no Novo Testamento, o Filho de Deus assume o nosso lugar. O Filho de Deus padece a cruz. O Filho de Deus é xingado, é ofendido, não é humilhado. Não é que Deus não amasse o seu filho. Exatamente, é pelo mesmo princípio, né? Exatamente. Então, assim, nós estamos diante daquele que mata o poder do pecado. Onde está a morte, a tua vitória? Cadê o teu aguilhão, o aguilhão do pecado? Em Cristo Jesus nós nos encontramos com a solução definitiva. E não como uma muleta para a gente continuar a viver pecando. Sim. Nós estamos debaixo do seu Espírito. A gente recebe o Espírito de Deus. Então o Novo Testamento, para mim, ele é a resposta definitiva para a questão do pecado. Agora, eu já não vivo mais na carne, eu vivo no Espírito. Amém, pastor. Como diz Romanos, capítulo 8, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né? Mas Exatamente. andam segundo o Espírito. Pastor, o nosso tempo está se exaurindo. Então, assim, eu vou fazer uma dinâmica diferente aqui na parte de aplicação, porque as nossas lições, elas, como você bem sabe, elas propõem uma aplicação. A gente entende a teologia, a compreensão da teologia é fundamental, mas é necessário a sua aplicação. Sim. E nessa parte aqui da aplicação, diz assim, leve a sério a gravidade do pecado. Exaustivamente nós falamos o quanto o pecado ele é grave, ele é sério. E a sexta pergunta, eu queria fazer essa dinâmica. Isso não está combinado com o pastor Júnior, ele vai entender. Comente a seguinte frase: como alguém já disse, ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. Pastor, em uma palavra O rapaz define... Ele me apertou aqui, irmãos. A gente não combinou mesmo. Em uma palavra, define essa frase, irmão. Como já disse, ovelhas podem até cair na lama, mas só porcos rolam nela. Uma palavra? Eu acho que é essa... Eu não sei se eu consigo definir em uma palavra. Mas uma frase, pastor, então, vamos lá, facilitei. Uma frase ajuda. Eu acho que eu volto no ai de mim, sabe? Opa! Eu volto no ai de mim. Foi até mais inteligente que a minha dinâmica, né? Bem sugestivo. A ovelha...
ela consegue, ai de mim, eu tô sujo. O porco não. O porco, ele se sente bem. Aquele que que ouve a voz do Espírito e é alcançado pela possibilidade de sair da morte, esse é o que fala, ai de mim. A ovelha é aquele que fala, ai de mim, pecador. Tem essa consciência de pecado, porque não é, aquele não é o lugar dela, ele sabe que não é. Apesar de estar ali, sabe que não é o lugar. Perfeito, pastor. Melhor que uma palavra, essa explicação. Meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa Escola Bíblica Especial. É sempre bom estar conversando sobre as Escrituras. A gente sempre tem a impressão, pastor, que o tempo é curto. Sim. Mas a gente respeita a liturgia da programação, né? Semana que vem tem mais. O pastor Júnior estará aqui apresentando com algum comentarista para poder colaborar com o entendimento da palavra. E eu gostaria, primeiramente, agradecer, né, pela sua vida, pastor, por ter atendido o convite de hoje sair da condição de apresentador. Rapaz, estava destreinado para fazer isso aqui. E assim, né, a gente que está aqui na condição de entrevistador sente até mais confortável, até para algumas dinâmicas, né, não combinadas, né? Mas assim, foi maravilhoso. Pastor, as palavras finais estão contigo, inclusive para você fazer uma oração por nós. Tá bom. Né? Aí eu já quero agradecer ao pessoal que está em casa. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Deixa o like aí, compartilha o nosso vídeo, para que a gente continue gerando engajamento no nosso canal, para que outras pessoas tenham acesso. Se você não é promessista e assiste essa programação, você é tão bem-vindo quanto os promessistas. É muito gratificante para nós que fazemos esse programa ter você, ter a sua audiência. Pastor, por favor, está contigo. Obrigado, pastor Wilbert. Muito bom estar contigo aqui nessa dinâmica diferente, aqui nessa outra cadeira. Irmãos, muito bom participar desse estudo. Que esse ensinamento edifique a sua vida nesse ponto de compreender esse pecador independente do amor e da graça de Deus. Que você sinta esse incômodo constantemente, seja da natureza pecaminosa, seja por meio dos atos, para não se deixar de novo escravizar pelo pecado, mas se manter debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos orar? Pai de amor e graça, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo aqui. Senhor, é num dia como hoje, numa lição como essa, que nós somos confrontados e colocados de novo de frente daquilo que nos mata, daquilo que nos destrói, que é o nosso pecado. Os nossos pecados têm nos afastado de Ti, Senhor, e as consequências que colhemos de tudo isso são graves. Por isso, homens e mulheres da Tua palavra disseram como Isaías, ai de mim, que sou um pecador. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós não merecíamos receber vida abundante. Nós não merecíamos, Senhor, ser vitoriosos sobre a morte. Mas o Teu grande amor, manifestado em Cristo Jesus, nos oferece vida e vida abundante. Nós Te agradecemos. Que a gente nunca se esqueça da onde a gente veio, que a gente nunca se esqueça, Senhor, que todos nós carecemos de Ti, porque todos nós somos pecadores, não há um sequer que faça o bem por si próprio, mas somente pela Tua graça, pelo Teu amor, e ao passarmos, Senhor, a viver debaixo da Tua poderosa mão, da presença do Teu Espírito em nossas vidas. Te louvamos pelas bênçãos, Te agradecemos pelo Teu perdão. Senhor, fica com a gente, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, no nome e por amor de Jesus. Amém. Pastor Mendes, obrigado mais uma vez, companheiro. Valeu, nosso irmão. Companheiro também que apresenta esta programação, essa Escola Bíblica Especial. Satisfação ter você com a gente. Obrigado a todos, uma excelente semana. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.